Fala pessoal, beleza? Vamos a mais uma aulinha de física. A aula de hoje é sobre prismas, tá? E seus determinados tipos e ângulos. Bom, antes de mais nada, o que é um prisma? Prisma basicamente é um sólido geométrico de formato triangular, tá? Igual fosse uma caixa do Toblerone ou tipo de chocolate triangular. Essa caixa, por sua vez, ela é feita de um material que muitas vezes é vidro ou até cristais. E a luz passa por ele, fazendo o seguinte detalhe. Vamos lá. Ele vai ter duas faces, certo? E um ângulo de refringência. Esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo é ângulo de refringência. O que é o ângulo de refringência? É o ângulo central do prisma, tá? Onde você vai passar o raio de entrada e saída. Bom, vamos lá. O raio de luz, quando entra pela figura, certo? Ele vai ter um ângulo de entrada chamado ângulo de incidência. Ele vai ter uma refração interna. Aqui ele vai ser refratado. Então, o ângulo entrou, o ângulo tem que sair. Quando ele sai por uma coisa chamada, esse I' que está aqui, é chamado ângulo de emergência. Ou seja, ele emerge de dentro da figura, tá? Incidência ele entra, emergência ele sai. Tá, alguns casos particulares. Por exemplo, desvio angular mínimo. É isso aqui, ó. Desvio angular mínimo. Como calculo o desvio angular de uma figura como essa? Bom, se o ângulo de incidência for igual ao ângulo de emergência, por consequência, o ângulo de refração é igual ao ângulo de reflexão. Tá? Esses ângulos serão iguais. Se são iguais, isso aqui acontece que você não precisa trabalhar também com a ideia de 2, 3 ângulos diferentes. É um caso particular, o desvio padrão mínimo. Tá? Bom, prisma e reflexão total. São dois tipos de reflexão total. O caso de Amasse e o caso de Porot. Bom, caso de Amasse. Desvio de 90 graus. O que é o exemplo? Periscópio. O periscópio você observa por um lado, certo? E sai por outro. Só que tem um detalhe. Esse triângulo retângulo que se forma aqui tem que ter um ângulo de 90 graus, certo? Ele entra e vai fazer 90 graus com a base, tá? Vai fazer 90 graus. Ele vai ter 45, 45. Normalmente isso aqui tem um nome bonitinho. Chama-se triângulo retângulo isósceles, tá? É um caso particular. Outro caso também que tem reflexão total é o caso de Porot. É quando o desvio é de 180 graus. Isso acontece em binóculos ou até aquele olho de gato, né? Para quem nunca lembra, né? Aquele olho esquisito de gato, certo? Também sofre com o caso de Porot. Isso aqui acontece quando o ângulo entra, o raio de luz vai entrar, vai fazer 90 graus com um cateto, outro 90 graus com outro cateto e vai sair. Tá? O caso de um periscópio é bem simplesinho, tá? O periscópio ele vai funcionar o seguinte: o ângulo entra, o raio de luz vai entrar, vai passar por esses 90 graus, vai subir e vai sair para você enxergar do outro lado. O raio de luz vai fazer esse trajeto, parecendo um S quadrado. Dispersão da luz. A luz branca entra pelo prisma e vai ser dispersa segundo as cores do arco-íris, onde a menor incidência vai ser a luz vermelha e a maior incidência a violeta, tá? Maior incidência, menor incidência e maior incidência. Incidência é o ângulo de saída. O vermelho vai ter o menor ângulo e o violeta vai ter o maior ângulo, tá bom? Algumas dicas aqui. Fórmulas de prismas, tá? Fórmulas de prismas são o seguinte, fórmulas usadas, tá? Então vamos lá. Fórmula de prisma, primeira lei de Snell. Primeira lei de Snell é para a primeira face, ou seja, quando o raio entra desse lado para dentro do prisma. Vamos lá. Você vai ter o meio 1, porque aqui somos 3 meios, né? Se você reparar corretamente, eu tenho meio 1, meio 2, meio 3. O que isso quer dizer? Que ele vai ter 3 meios. Normalmente, o meio de entrada é o mesmo de saída. O maior número de exemplos que você vai encontrar é o ar e o vidro. São os mais vistos, tá? Então vamos lá. Entrou do meio 1 pelo seno da incidência, do ângulo de incidência, é igual ao seno 2 vezes
o seno da reflexão, da refração, melhor dizendo, tá? Lei de Snell da segunda face. Aqui nós temos a segunda face. O raio já entrou e vai sair. Nessa lei de Snell, o meio 2 vezes o seno de reflexão vai ser igual a N1 vezes o seno de emergência, do ângulo de emergência, tá bom? E como é que eu calculo aquele ângulo de refringência? O ângulo de refringência A é a soma do ângulo de refração com o ângulo de reflexão. Se for igual, no caso daquele C, quando você desvio mínimo, certo? Você vai ter que o ângulo de refringência vai ser igual a 2 vezes o ângulo de reflexão. Por quê? Porque eles são iguais. Isso só acontece no desvio angular mínimo. Bom, e como é que eu calculo o desvio padrão? Para qualquer outro tipo de prisma, vai ser o ângulo de incidência mais o ângulo de emergência, descontando o ângulo de refringência. E o desvio mínimo? Bom, como esses dois também são iguais, devido a ser o desvio mínimo, eu vou ter que 2 vezes o ângulo de incidência menos o ângulo de refringência. Tá? Isso é o jeito que calcula os ângulos internos de um prisma. Tá bom? Espero que tenha entendido um pouquinho sobre prismas. Ok? Abraço!